Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Ezequiel, capítulo 7 e 8. O capítulo 7 inicia com uma palavra de Deus ao profeta Ezequiel nada agradável. O juízo de Deus havia chegado para Judá e Jerusalém. Versos 1 e 2. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, assim diz o soberano Senhor, a nação de Israel. Chegou o fim. O fim chegou aos quatro cantos da terra de Israel. O tema principal declarado por diversas vezes nesse capítulo é: chegou o fim, chegou o dia, chegou o mal. O tempo da retribuição de Deus havia chegado e de forma tal que não haveria piedade nem compaixão por parte do soberano Senhor. O profeta apresenta 4 oráculos sobre a desgraça, dos versos 1 ao 13. Primeiro, que o fim vem sob os 4 cantos da nação. Versículo 2, parte A. Chegou o fim chegou aos 4 cantos da terra de Israel. Segundo, que o Senhor enviará a sua ira. Versos 3, parte A. O fim está agora sobre você, e sobre você eu soltarei a minha ira. Terceiro, que o Senhor os julgará. Verso 3, parte B. E eu a julgarei de acordo com a sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Quarto, que o Senhor não terá piedade. Verso 4. Não olharei com piedade para você, nem a pouparei. Com certeza eu lhe retribuirei sua conduta e suas práticas em seu meio, e então você saberá que eu sou o Senhor. O que estava para acontecer seria algo jamais visto, uma desgraça jamais imaginável. O dia da condenação havia chegado, toda a nação seria atingida, as pessoas, suas casas, as riquezas, os campos. A extensão da desgraça proferida contra a nação era tão grande que nem o ano do jubileu seria celebrado. Geralmente, propriedades que haviam sido vendidas para salvar dívidas podiam ser resgatadas durante o ano do jubileu, restabelecendo assim a posse das terras que foram distribuídas após a conquista de Canaã. Agora o arrendamento divino, por assim dizer, fora revogado e não haveria vantagem econômica para compradores ou vendedores na época da destruição por vir. Verso 12 e 13. Chegou a hora, o dia chegou, que o comprador não se regozije, nem o vendedor se entristeça, pois a ira está sobre toda a multidão. Nenhum vendedor viverá o suficiente para recuperar a terra que vendeu, mesmo que viva por muito tempo, pois a visão acerca de toda a multidão não voltará atrás. Por causa de sua iniquidade, a vida de ninguém será preservada. Não haverá, portanto, como escapar do dia da ira do Senhor. Verso 15. Fora está a espada, dentro estão a peste e a fome. Quem estiver no campo morrerá pela espada, e quem estiver na cidade será devorado pela fome e pela peste. Esses versículos nos parecem apocalípticos quando pensamos nas 7 taças da ira de Deus que virá sobre a terra, embora sejam ainda muito piores do que os relatados aqui por Ezequiel. Apocalipse capítulo 16, verso 1. E então ouvi uma forte voz que vinha do santuário dizendo aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Os versos seguintes relatam as cenas finais da desolação de Jerusalém e Judá. O verso 16 relata que aqueles que conseguirem escapar ficarão gemendo como pombas por causa de seus próprios pecados, ficarão sem forças, fracos, se cobrirão de luto e com cabeça rapada chorarão pelos seus mortos. O seu ouro e sua prata de nada valerão, a não ser para tropeçarem, pois serão incapazes de saciar a fome, tornar-se-ão em sujeira. O dinheiro, ele perde o valor quando não se há comida, quando não se há com o que gastar. As joias das quais tinham orgulho, que usavam para fazer seus ídolos, suas imagens de escultura, se tornarão imundas, pois o Senhor fará com que toda a sua riqueza seja levada como despojo do inimigo. Verso 21. Entregarei tudo isso como despojo nas mãos de estrangeiros e como saque nas mãos dos ímpios da terra, e eles o contaminarão. Nem o templo amado pelo Senhor será livre de ser profanado pelos invasores. Verso 22. Desviarei deles o meu rosto, e eles profanarão o lugar que tanto amo. Nele entrarão ladrões e o profanarão. As palavras emotivas aqui empregadas, o lugar que tanto amo, são uma lembrança sadia ao leitor de que quando Deus age em julgamento, ele mesmo sofre dor e mágoa, bem como aqueles aos quais sua santidade condenou. O Senhor os alerta que no momento do pavor buscarão paz, mas não encontrarão.
pois virá uma desgraça após outra, sem trégua, miséria sobre miséria, a todos, sem exceção, aos reis, nobres e todo o povo. Mas, ao fim, saberão que só o Senhor é Deus. Verso 27. O rei pranteará, o príncipe se vestirá de desespero e as mãos do povo da terra tremerão. Lidarei com eles de acordo com a sua conduta e pelos padrões deles mesmos eu os julgarei, e então saberão que eu sou o Senhor. O capítulo 8 retrata a visão de Ezequiel sobre as idolatrias praticadas no templo. Aproximadamente 14 meses depois da sua primeira visão, Ezequiel teve outra experiência semelhante. Naquelas semanas intervenientes, ficara claramente reconhecido e respeitado como profeta, e os anciãos exilados de Judá vinham para ele na sua casa a fim de consultá-lo. Na ocasião específica descrita no verso 1, é mais do que provável que os anciãos tenham vindo para lhes fazer pergunta acerca de um assunto, até mesmo talvez acerca da situação em Jerusalém. Estavam assentados diante dele esperando sua resposta. Foi numa ocasião dessas que Ezequiel foi arrebatado no êxtase que é descrito no capítulo 8, a partir do verso 2, até o capítulo 11, verso 24. Começa quando se sente levado pelo Espírito para Jerusalém, onde a ligação com sua visão anterior é completada, uma visão semelhante em seu resplendor à da narrativa de seu chamado que tivera junto ao rio Quebar e na planície. O ser angelical aqui descrito é muito semelhante ao que estava assentado no carro-trono, verso 4. E ali diante de mim estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Visto que Ezequiel não deixaria fisicamente o exílio, era necessário que fosse levado em visão a Jerusalém, onde testemunharia as abominações da cidade. E então, em 4 movimentos separados, são-lhe mostradas 4 das abominações que ocorriam dentro do recinto do templo. Primeira abominação, o ídolo que provocava ciúme de Deus. Verso 5. E então ele me disse, filho do homem, olhe para o norte. Olhei e do lado norte, à porta do altar, vi o ídolo que desperta o zelo ou ciúme de Deus. Manassés ele tinha colocado uma imagem de madeira de Azerá, a deusa cananita, na casa do Senhor, de acordo com 2 Reis, capítulo 21, verso 7. E embora 2 Crônicas 33, verso 15, narra como ele subsequentemente a removeu, deve ter reaparecido, porque Josias mais tarde mandou retirá-la para ser queimada ao lado do ribeiro de Cedron. 2 Reis 23, verso 6, traz esse relato. As palavras de Ezequiel dão a impressão de que um dos seus sucessores, de Josias, tinha feito outra, colocando-a ao lado do Porte do Norte. Esta era a mais honrosa das 3 portas, porque, sendo que o Palácio Real estava ao lado do norte do templo, o rei a usaria cada vez que entrasse para adorar. É chamada a porta do altar, porque as vítimas sacrificiais eram imoladas ao lado do altar para a banda do norte perante o Senhor, de acordo com as instruções de Levíticos 1, verso 11. Segunda abominação, o culto aos animais, versos 9 e 10. E ele me disse, entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei. Lá eu vi desenhadas por todas as paredes todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros e todos os ídolos da nação de Israel. O que nos parece pelo texto que era algo praticado em segredo, e o profeta era informado como obter acesso a esta câmara de horrores e surpreender os anciãos em flagrante. Gravados nas paredes havia toda forma de répteis e de animais abomináveis e ídolos. As divindades, serpentes conhecidas nas religiões egípcias, cananitas e babilônicas, dão motivo para supor que este incidente reflita a influência generalizada das seitas estrangeiras sobre o culto israelita, cultivadas sem dúvida por motivos mais políticos do que puramente religiosos. O verso de número 12 sugere que os 70 homens dos anciãos de Israel estavam adorando diante de um nicho específico onde havia uma imagem de escultura, verso 12. E ele me disse, filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas, cada um no santuário de sua própria imagem esculpida? E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. É interessante notar a falta do conhecimento de Deus desses homens que serviam no templo, pois achavam que Deus não podia ver o que eles estavam fazendo em oculto. Por isso não se engane, temos um Deus que tudo vê e nada pode ficar escondido aos seus olhos.
Terceira abominação, a adoração a Tamuz. Ezequiel viu as mulheres chorando a Tamuz. Verso 14. E então ele me levou para a entrada da porta do norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz. Tamuz era um deus sumeriano da vegetação que na mitologia popular morreu e ficou sendo o deus do mundo dos mortos. O culto associado a ele era parcialmente um ritual de luto, mas também incorporava ritos de fertilidade. Tornou-se extremamente popular no Oriente Próximo Antigo e no Mediterrâneo Ocidental, onde assumiu formas gregas e se ligava com os nomes de Adonis e de Afrodite. Quarta abominação, adoração ao sol, verso 16. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente. Estavam se prostrando na direção do sol. Que tristeza! Ali no lugar em que os sacerdotes deveriam estar chorando e clamando a Deus para que ele poupasse seu povo, os sacerdotes estavam deliberadamente virando as costas a ele. Por causa da sua direção do leste para o oeste, o templo podia ser usado para o culto ao sol, e o fato de que Josias, na sua reforma, teve de tirar os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol e queimar os carros do sol. 2 Reis 23:11. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrados ao sol. Estavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natan-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. A cifra citada no verso 16 que lemos, cerca de 25 homens, sugere que não foi grande o número de sacerdotes que sucumbiram a esta forma específica de adoração. Mesmo assim, eram homens de posição, eram anciãos que serviam no templo e que agora estavam publicamente abusando do templo para uma prática que era uma negação total do propósito santo para o qual foi dedicado. Diante de todas essas abominações, o Senhor pergunta a Ezequiel, verso 17, e ele me disse: Você viu isso, filho do homem? Será algo corriqueiro para a nação de Judá essas práticas repugnantes? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? E veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Diante de todos esses fatos, Deus promete tratar toda a nação com ira, sem piedade. Tornará seus ouvidos ensurdecidos ao grito de socorro do povo. Que quadro lamentável! Todavia é importante salientarmos que quando a liderança da igreja se torna corrupta, não há limite para o caos que é semeado na vida da nação. Que Deus nos ajude a clamarmos por uma liderança santa, incorruptível. Lembre-se sempre de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Que Jesus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 9 e 10 do livro do profeta Ezequiel.